de quê? Né? Isso eu acho que alguém aqui já, né? Alguém já deve ter escutado isso, ou não, da família ou de alguém. Creio que você já tenha escutado isso. Eu sou engenheiro, você é engenheiro, faço engenharia de produção. E o que produz? É isso que faz realmente. Então, é uma tarefa que vocês vão ter, até pelo menos metade do curso, vocês vão estar sempre sendo indagados, né? Mas lembrar vocês que a engenharia de produção não é quando não aceita a engenharia de produção é administração com mais cálculo. Não, não é isso. A gente vai além, a gente realmente projeta, a gente realmente faz a gestão. Não espere, nessa transição não é fácil, a gente sai para a vida adulta, né? Que justamente a universidade é o momento que vocês começam a sair das fraldas de verdade, saem da adolescência e realmente entram na vida adulta. Vão sentir isso mais para o meio do curso, né? Depois que vocês passarem os 2 primeiros anos, os semestres básicos, né? Que a gente chama, que é onde vocês são testados com matemática, físicas, né? Químicas, cálculos, né? Não é matemática, é cálculo e coisas similares, até chegarem no profissional, que é com a gente, que é realmente quando vocês vão pegar a parte mais de projetos mesmo e de profissional, que chama profissional, que é os professores do curso mesmo. A maior parte vão ficar concentradas nele. Então, o que eu espero é isso, que vocês tenham até passe um pouco para compreender o curso, porque vocês ainda estão nesse processo. Faço como a Núbia, eu faço minhas palavras, a da Núbia, de nós não podermos, infelizmente, estarmos presentes, né, Núbia? Nós não estamos no presencial, nós não podemos nos ver mesmo, né? Isso acho que o povo nem sabia como era a cara do coordenador do curso, como não se saber, não é isso? Até porque eu tô diferente da foto, né, Núbia, da foto que está apresentando para vocês. Então, mas é um momento que a gente vai atravessar. A gente vai estar entrando, a professora Nayara entrou agora, que é a caçula do curso, é a Nayara, geral, tanto como foi a última que entrou, como a idade mesmo, ela é a menininha do curso. É isso, Nayara? E ela é engenheira de produção também. Então, pessoal, voltando, a gente vai voltar ao presencial, a gente está no 2021.1, né, esse próximo semestre, que a Ana até perguntou. Aproveita a fala, né, isso para dizer bem-vindo a todos, mas a todas, né, isso, todo mundo. É um curso que nós temos muitas vertentes, muitos núcleos de pesquisa. Vocês vão aos poucos, vocês vão conhecendo o curso. Também tem isso. Se no presencial já demora um pouco a vocês conhecerem um curso, remotamente mais ainda, né? Porque você não tem aquele contato que mesmo você, no presencial, o que acontece? Você pode não conhecer todos os professores, já conhece a professora Nubia, mas você pelo menos passa para a gente, né? Vocês vão ver a gente no corredor, vão ver a gente na secretaria, nos laboratórios. E no remoto, não. Se você não tiver aula com a gente, você não está passando para a gente. Não é isso? Você não vai estar nos vendo, você vai estar só com contato dos professores que estão com você naquele período, e mesmo como os colegas. Não tem aquela interação de você conhecer seus colegas, você só vai conhecer quem está na sua turma ou quem você já foi um amigo, você não vai conhecer o novo. E é isso que eu digo a vocês, estejam preparados para o novo, porque a universidade, o engenheiro tem que estar preparado para o novo, para enfrentar o novo e construir o novo. Não vai ser nada fácil, não vou dizer que vai ser fácil, não vou dizer que vai ser sempre céu azul. Vocês vão ter noite sem dormir, seja porque é muito conteúdo ou porque deixaram para fazer de última hora. Então, isso é de vocês vão escolher os caminhos, não cabe a mim julgar. Mas que no fim compensa, é aquela jornada que você vai mudar, vocês entram de uma forma e saem de outra. Não se preocupem, é uma fase muito boa. Vou passar agora a palavra para a nossa, né, moderadora, professora Nube, nossa professora Nayara, e desejo boa sorte e boa noite e um bom evento para vocês todos. E a coordenação, claro, a coordenação fica à disposição, né? Tem um contato direto, tem lá no sistema e é só entrar em contato, qualquer coisa, pessoal. Boa noite. Assim, o povo deve estar com medo, Tarso, com as noites sem dormir. Tá, sou realista. Mas a noite também vai de passar a noite no bar. O professor não estava trabalhando, estava na farra. A gente sabe como funciona de verdade. Não adianta, o aluno às vezes acha que engana o professor, mas a gente já passou por isso, meu povo. Exato, o professor foi aluno, a primeira coisa que eu falei. A gente já. Eu lembro quando eu pagava 9 disciplinas de uma vez só, tinha um estágio, e ainda assim a gente dava um jeito de faltar uma aula ou ir para um barzinho à noite, enfim. E vida que segue, a gente, nada que um energético não resolva. Eu tinha um professor que dizia assim: para que a luz do sol, se existe a luz do monitor? Então, é isso, a gente dá um jeito de correr atrás do prejuízo. E aí, o que importa é que vocês tenham boas memórias durante esse processo inteiro, que se formem bons engenheiros de produção, engenheiras de produção, e mais do que isso, né? Que a gente forme cidadãos, porque eu acho que não só eu, como todos os professores do curso, a gente tem uma grande preocupação com o que a gente vai botar no mercado de trabalho, né?
Então, é um impacto muito grande. O engenheiro de produção, como o Tarso falou, ele não é um engenheiro tão específico quanto, por exemplo, o civil, que está ali fazendo prédios e casas, né? O engenheiro de produção, ele tem uma vasta... Eu vou deixar isso para a professora Nayara. Que a professora Nayara, ela tá dodóizinha, mas ela topou falar aqui com a gente hoje. E aí, cadê Nayara? Aqui, Nayara. E aí eu vou deixar para ela falar para vocês o que que faz esse engenheiro de produção, porque ela vai ser professora do primeiro período, né? Então, Nayara, obrigada por ter vindo. por nada, desculpem aí minha cara de doente, mas vai dando certo. Tentei ajeitar aqui um pouquinho para me apresentar para vocês. Tá ótima. Então, pessoal, primeiramente quero dar as boas-vindas para vocês. Dizer que esse período de entrar na faculdade é maravilhoso, as expectativas são altíssimas, né? Um mundo novo, totalmente diferente do que era antes do ensino médio, contato com novos amigos, com novos professores, com novas formas de metodologia. E é como o professor Tassi e a professora Núbia estavam, inclusive, falando, que vai ter dias que não vão ser tão bons, vai ter dias que vão ser melhores, né? Mas vale ressaltar que isso é para vocês e para a gente. Então, nesse período aí, a gente vai se ajudando, né? Eu tô voltando agora, estava afastada para o doutorado, tá? Eu tô voltando agora, então ainda não dei aula online, vou ser assim, iniciante junto com vocês, mas a gente vai se virando. Quanto à engenharia de produção, que é o que a Núbia jogou o fogo, por que que eu digo jogou o fogo? Vocês vão ouvir muito, muito, muito durante o curso e a vida de vocês inteira. Mas o que um engenheiro de produção faz? Né? Essa é a pergunta básica. Você vai se formar, sua família não vai entender o que você faz, você vai explicar e provavelmente não vão entender. E todas as pessoas, todas é muito 100%, mas muitas pessoas vão perguntar para vocês o que o engenheiro de produção faz. Porque, assim, muita gente entra no curso, muitos alunos entram no curso de engenharia de produção sem saber o que é, né? E aí a gente já se prepara para isso, não é o fim do mundo. Eu, quando entrei na faculdade, eu não sabia nem o que era engenharia, não sabia nem que existia esse curso. Primeiro, porque a gente entra lá na faculdade que eu fiz, a gente entrava e só escolhia o curso depois de 2 anos. Então, eu fui realmente conhecer um pouco de cada curso para escolher dentro da faculdade. Eu sabia só que eu queria engenharia, não sabia qual. Então, é normal, não fiquem com vergonha. E quando vocês não souberem, quiserem perguntar, não sintam vergonha de perguntar sobre isso. É super normal. É uma resposta tão difícil de dar que a gente tá aqui um passando para o outro para dizer para vocês. Mas vamos lá. Primeiro, eu quero começar dizendo que vocês não vão entrar o primeiro período aprendendo a engenharia de produção. Vocês vão entrar o primeiro período tendo uma noção do que é o curso, na disciplina de introdução à engenharia de produção, que eu vou lecionar para vocês, tá? O que vocês vão pegar pela frente? Cálculo, física, álgebra, a parte da engenharia que cabe a todos os cursos de engenharia. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês no comecinho do negócio? Porque muita gente desiste no primeiro semestre, no segundo semestre, porque pensa assim, não foi para isso que eu vim, não fala nada de engenharia de produção. Vocês vão passar por esse momento dessa dúvida, vocês vão lembrar de mim falando isso aqui para vocês, eu espero. É que realmente a gente cria uma expectativa de já entrar, meu Deus, eu já vou entrar sabendo fazer tudo lá dentro da indústria. Não. Vocês vão preparar o raciocínio de vocês primeiro, lá com o cálculo, com a álgebra. Para que eu vou usar isso na minha vida, professor? Tem
agora tem software para tudo, software que faz, eu não vou precisar fazer isso. Precisa. Para você saber o que você está fazendo, o software pode fazer a conta. Mas para você entender o que você está fazendo, você tem que ir lá buscar desde o comecinho. Para você entender o que você está fazendo. Fora o desenvolvimento mental que vocês vão ter com relação a identificar problemas, né? Vocês vão perceber que vocês... Eu dizia, quando eu estava na faculdade, que eu andava igual louca, procurando problema nas coisas na rua. Né? Eu descobri que a minha profissão era, resumidamente, resolver problema. E aí eu começava a andar na rua, olhando para um lado e para o outro, atrás de problema. Fiquei meio doida nesse tempo. Mas por que eu digo que, resumidamente, a engenharia é resolver problema? A engenharia de produção trabalha com a parte empreendedora, trabalha com a parte econômica, trabalha com a parte social. Vocês são considerados os engenheiros mais humanos dentre as engenharias, porque ela tem um lado de gestão, que vai trabalhar também o lado humano, né, como tratar com as pessoas, que isso é muito importante. Tem o lado que vocês vão aprender a ver o custo das coisas, vocês vão aprender a fazer ferramentas para identificar e como analisar e resolver os problemas, né? Mas isso eu vou fazer aonde, professor? Em qualquer lugar. Qualquer lugar. A engenharia de produção, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não é aplicada só na indústria, sabe? Tem muitos alunos nossos trabalhando agora nos hospitais, em Teresina, tá uma área muito legal também. Vocês podem trabalhar com serviço, vocês podem trabalhar em qualquer área. E aí é que entra um problema entre eu não posso levantar o braço, mas tá aqui. Entre aspas. Por quê? O que acontece? A gente tem tanta opção do que a gente pode fazer e a gente termina o curso meio que sem saber o que quer. Porque a gente tem muita opção. Não é um negócio assim que eu vou dizer para vocês, olha, vocês vão terminar a faculdade, vocês vão estar fazendo isso. Não. Vocês vão descobrir engenharia de produção a cada semestre. Lá no final, vocês vão entender o que vocês se conectam mais. Mas por que a gente vai passar por todas as áreas? Porque o engenheiro de produção, a principal característica é a visão holística. Em qualquer livro que vocês pegarem para ver o conceito de engenharia de produção, vai estar lá. Tem que ter visão holística. Né? O que é holístico? É a visão do todo. A gente normalmente se especifica em uma área. Dentro do curso, vocês vão pegar um pouquinho de cada área e no final vocês vão escolher, eu vou me especificar nisso aqui. Às vezes vai acontecer, terminei a faculdade, amava a qualidade na faculdade, mas eu cheguei lá na indústria e me identifiquei muito com a ergonomia. A ergonomia que trata lá do corpo adaptado, né? O sistema de produção adaptado ao corpo do trabalhador, para você trabalhar com mais adaptado, sem muito para o trabalhador fazer muito esforço, né? Luminosidade, a altura da cadeira, da tela, resumidamente isso. Porque é o conforto, né, ambiental. Ergonomia, por que eu falei de ergonomia? Porque era um termo que quando eu entrei eu não sabia o que era. Né? A gente ouve, será que eu ouvi economia? Não, é ergonomia mesmo. Mas tem economia também. Tem produto, como você vai desenvolver um produto do zero. Então, assim, por que eu estou falando isso para vocês? Quando vier essa confusão na cabeça de vocês, de que não era o que eu pensava, ou eu não consigo entender esse negócio que a gente aprende de tudo, eu tenho que aprender isso tudo. Pois é, a engenharia de produção ela é uma coisa que é linkada, é um sistema. Uma coisa
não trabalha sem a outra. Então, você se especifica numa coisa, mas você entende de todas as outras. Porque se você mexe em uma área, automaticamente outra área está sendo mexida. E aí você não pode melhorar o seu e desarrumar o do coleguinha. Você já pensa de forma a arrumar o seu problema e não desarrumar o trabalho dos colegas, né? Então, você vai ter essa visão de todo, holística, que é como vocês vão ler nos livros. Sim, Bernardo, vocês vão ouvir sobre melhoria contínua, do início até o fim da faculdade, né? Que é o que a gente diz. Nada é perfeito, nada está 100%, tudo sempre pode ser melhorado. E aí vocês vão conseguir, espera-se que vocês saiam do curso conseguindo enxergar essas coisas, conseguindo enxergar onde tem não, conseguindo não enxergar as coisas perfeitas. Você sempre vai estar vendo um defeito para ser melhorado. Melhorou um, já tem outro para resolver, já tem outro para, olha, botaram aqui Kaizen. O Kaizen é uma ferramenta, né, da melhoria contínua do Lean Manufacturing, que é assim, são eventos realizados para fazer melhorias. Né? Então, a tradução de Kaizen é melhoria contínua. Então, você tem que fazer sempre melhorias. Isso daí na vida. Um bacana, que é uma coisa até que eu gosto de trazer para vocês em sala de aula, que eu dou um exemplo primeiro na vida de vocês. Olha, essa ferramenta aqui dá para vocês usarem na vida de vocês. Aí depois eu trago para o exemplo, mas depois que eu acho que entrou na cabeça de vocês, aí eu trago para o profissional. Mas são ferramentas que vocês podem usar em tudo, no dia a dia, no trabalho, em absolutamente tudo. Se deixar, eu fico uma hora falando para vocês o que é engenharia de produção, o que é melhoria contínua, que inclusive é a minha área, né, de doutorado. Eu trabalho com Lean Manufacturing. Desculpem, eu nem me apresentei, vim para isso e não fiz isso, né? Eu sou formada em engenharia de produção aqui, eu estou no Amazonas agora, em Manaus, aqui em Manaus. E fiz um mestrado em engenharia de produção também, João Pessoa, e agora estou terminando o doutorado na Federal de São Carlos, em São Paulo. Mas já vou terminar voltando aí junto com vocês. Nayara, eu vou aproveitar o gancho. Eu também não me apresentei, Nayara. O Tarso também não se apresentou, então os alunos devem estar pensando assim, esse povo é doido. Então, a minha formação é em estatística, né? Eu também tenho uma formação em processos gerenciais. Aí eu tenho mestrado em engenharia de produção e um doutorado em engenharia mecânica. Então, é uma bagunça, é um bolo bem misturado. Mil e uma unidades. E aí na graduação com vocês, eu trabalho muito com a parte de gestão da qualidade, que está bastante relacionada também com essa área da Nayara, de Lean, né, que é a de melhoria contínua. Ela de um lado e eu do outro, que as duas acabam se encontrando lá na frente. Então, vocês vão ver muito isso, né, Nayara? As partes que parecem... O engenheiro de produção trabalha em qualquer lugar onde ele quiser. Isso. Qualquer lugar. Vocês podem... Eu tenho certeza que tinha gente que jamais imaginou engenheiro de produção dentro do hospital. Setor metalúrgico, setor energético, setor financeiro, tudo. Qualquer lugar, gente. Agora um TCC de 2 alunos, não vou lembrar o nome, gente, mas era de orientação do professor Eulálio. O TCC era sobre Bolsa de Valores, para vocês terem assim uma ideia de que vocês podem adentrar aí a muitas áreas. Então, quando tiver aquela sensação de que não era isso que eu esperava, espera mais um pouquinho que vai chegar a hora. Um conselho que eu já deixo aqui e já encerro esse nosso momento é que não tenham vergonha de perguntar, tá? Agora a gente está remoto, não está aquele movimento nos corredores, mas vai chegar esse ponto. E não tenham vergonha nem medo de falar com os professores, nem com os colegas. Muitas vezes a gente passa correndo no corredor e nem olha, às vezes, para quem está ali sentado, e não é porque a gente está querendo não conversar com ninguém, ou porque a gente é chato, não é isso. É porque a gente está correndo para uma aula, para corrigir uma prova, e aí se vocês não puxarem a gente e pararem para perguntar, ou não forem bater na nossa porta,
fica difícil a gente ter essa relação, porque vocês são muitos e nós somos só 12, né? Então é mais fácil para vocês virem bater na nossa porta. Então, sintam-se à vontade, eu falo por mim, tenho certeza que por todos os professores do curso. E aí eu vou dar o gancho para a Ruth, porque ela tem um vídeo para passar dos professores. Esse vídeo a gente gravou semestre passado, então já tem uma atualização. Eu terminei o doutorado, o professor Georgi terminou o doutorado, então a professora Nayara está finalizando o doutorado, então está todo mundo já mais atualizado, tá? Só que vocês vão pegar um geralzão do que cada professor faz e a área de atuação de cada professor. E aí, no decorrer do curso e também da semana, vocês vão conseguir perceber o quanto essas áreas que a professora Nayara estava falando se relacionam e se complementam. Então, a Núbia trabalha separado da Nayara. Não. Se complementa. Em algum momento, a gente sempre está se encontrando nas áreas. Imagina que é uma árvore, eu vou fazer essa analogia da árvore, cada galho é uma área da engenharia, mas tem um tronco ali que dá sustentação para todas elas, é onde elas se encontram, tá? Então, é mais ou menos isso. Cada galho é uma área, e aí cada área também tem várias ramificações. Núbia, não dá muito spoiler da minha primeira aula, não. É só falar mais. Então é isso, Ruth. Passa o vídeo. Nayara, obrigada por ter vindo, tá? Gente, eu vou deixar vocês, tá? Eu entrei realmente porque eu queria muito dar um oi para vocês. Disse para a Núbia que como eu sou a professora que vou ter assim o primeiro contato como professora da engenharia de produção, introdução à engenharia de produção com vocês, eu queria muito estar aqui para mostrar a minha cara, dizer um oi para vocês, deixar vocês à vontade comigo, tá bom? Mas a gente se encontra lá no primeiro dia de aula.